ensinou-me a poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu. A morte não pôde deter. Jesus me ensinou-me a poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. O seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Quero amá-lo até o fim. O seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amar até o fim. Quero amar até o fim.
Nosso cordial boa noite a todos aqueles que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Hoje o texto para a nossa meditação é o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. Lembramos aqueles que querem fazer algum pedido, algum agradecimento no nosso momento de oração, podem colocar nos comentários desta publicação. Também pedimos, de onde estão nos acompanhando, também coloquem aí nos comentários. Muito bem, Marcos capítulo 10, versículos 32 a 45, onde encontramos assim registrado. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: podemos. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou estes lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, esse é o texto que nós queremos refletir hoje. Vamos dividir esse texto em 3 partes, 3 ensinamentos que eu enxergo bem presentes aqui para esta nossa reflexão. O primeiro deles falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Então, na primeira parte do texto bíblico, dos versículos 32 até o versículo 34, Jesus, falando com os discípulos, novamente ele diz qual era o seu objetivo na sua ida a Jerusalém. E aí o objetivo de Cristo era se sacrificar para a nossa salvação. Semana passada, ao refletirmos sobre o texto de João, capítulo 3, nós vimos e ouvimos que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Isso quer dizer que Cristo fosse crucificado para dar a sua vida para o nosso perdão. Mas o nosso perdão não consistia apenas em Cristo dar a sua vida, a missão de Cristo, mas sim em dar a sua vida e ressuscitar. Então, o enfoque nesse momento que eu quero dar está nas palavras ali em que Jesus fala: nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará.
estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Muitas vezes, como cristãos, nós também somos menosprezados. Muitas vezes, por dizermos que cremos num Deus verdadeiro, que criou o mundo, que deixou bem definido o que é a moralidade divina, muitos zombam de nós. Cristo foi zombado, foi crucificado, recebeu cusparadas e foi morto com um objetivo: a nossa salvação. E ele não ficou morto, ele ressuscitou, como ele havia prometido que iria acontecer. E isto é extremamente maravilhoso. O texto bíblico aqui nos diz que os discípulos estavam espantados e o povo estava com medo. E a Bíblia sempre nos mostra que Deus fala conosco e nos diz: não temas, porque tudo está nas minhas mãos. Tudo está sob o meu controle. Vivemos esta pandemia, vivemos momentos difíceis e devemos ouvir a voz de Jesus que diz: não temas. Não temas, porque o meu filho Jesus morreu e ressuscitou. E isto é maravilhoso. Isto é consolador. Ele nos fez novas criaturas na sua palavra, através da ação do Espírito Santo, que nos dá a certeza da salvação eterna. Nos dá a certeza de que nós sim vamos estar no paraíso celeste com Ele. E aí entramos então na segunda parte do texto que eu quero chamar a atenção, onde nós ouvimos aqui o pedido de Tiago e João, que chegam para Jesus e dizem: Senhor, quando tu estiveres no reino glorioso, coloque um de nós do teu lado direito e outro do teu lado esquerdo. Vejam, este pedido ele é realmente um pedido um tanto quanto preocupante. É um pedido que se quer uma vanglória, se quer estar numa posição de honra, se quer as coisas do melhor. E então Jesus diz: isto não cabe a mim. Quando eu enxergo este texto, a preocupação dos discípulos, desses dois discípulos, e o que gerou nos outros 10 uma insatisfação muito grande, a preocupação que nós temos que ter ao fazermos pedidos a Deus. Nós ouvimos antes desse momento de meditação a música Buscai ao Senhor e Viver. Realmente o nosso pedido a Deus tem que ser que a sua vontade seja feita. Se Ele quiser nos colocar em um lugar de honra no céu, ou num simples lugar no céu, o que nos importa é estarmos no céu. Então, o pedido de Tiago e João não deveria ser de ter lugares de honra no céu, mas sim de estarem no céu. Esta tem que ser a nossa preocupação. Não temos que nos importar como vai ser, aonde nós vamos estar, o que nós vamos usufruir do céu, mas sim que nós estaremos no céu. Porque o céu é um lugar maravilhoso. O céu prometido por Deus é um lugar onde não há sofrimento, não há dor, não há tribulação. Não há pandemia, não há morte, não há tristeza, não há separação. Por isso não importa o lugar que eu esteja a usufruir no céu, o que importa é que eu esteja lá. E eu só vou estar lá se eu tiver o Salvador Jesus na minha vida. Se eu confiar na sua morte e ressurreição. Se eu confiar que Ele é o único e suficiente Salvador. Não precisa mais nada. Nem minhas obras são importantes para a minha salvação, mas eu as pratico porque eu sou salvo. Eu quero fazer tudo correto, porque eu tenho Cristo em minha vida. E quando eu não faço, eu fico triste, eu me arrependo. Eu tenho que ter ali um remorso em meu coração por transgredir a vontade do meu Deus, que morreu na cruz para me perdoar, para nos perdoar. Por isso, quando nós pedirmos a Deus, vamos pedir o que realmente importa. Que a vontade de Deus seja feita em nossa vida aqui nesse mundo. Se Ele quer nos curar de uma doença, se Ele quer nos abençoar materialmente, ok, tudo bem, não é errado pedir.
nós temos que pedir que a vontade de Deus seja feita. E, sobretudo, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E para ser salvo é necessário se conhecer Jesus. Por isso, o nosso maior pedido sempre tem que ser que a tua palavra seja anunciada a Deus. De todas as maneiras, para que mais pessoas ouçam do Cristo Salvador, aquele que foi levantado para sofrer em nosso lugar, que foi zombado, recebeu cusparadas, apanhou para a nossa salvação. Esta mensagem é a vontade de Deus para que todas as pessoas possam ser salvas. E o último tópico que eu quero chamar a atenção desse texto fala sobre ali os versículos finais, onde Jesus, a partir do versículo 43, ele diz assim: mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Este texto nos ensina sobre a importância da humildade. Nós temos que ser humildes e reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Não somos mais importantes do que os outros. Todos nós somos pobres e miseráveis pecadores. Todos nós somos alvo do amor de Deus. Todos nós devemos nos servir mutuamente com o consolo e o perdão de Deus. O lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil para este ano é: firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Vejam o que esse lema nos fala sobre a humildade. Nós recebemos perdão, vida e salvação e queremos compartilhar isso. Eu não vou guardar isso como sendo só para mim, exclusivo para mim. Muito pelo contrário. Eu quero servir os outros com este perdão, com esta vida, com esta salvação. Lembrando o lema corrente da IELB, Cristo para todos. Todos são alvos do amor de Deus. Nós, como filhos de Deus, devemos querer alcançar esta mensagem para que todos reconheçam o seu pecado, a sua carência de Deus, e então confessem conosco que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Que Deus esteja nos abençoando nestes 3 ensinamentos que nós ouvimos desse texto bíblico. A morte e a ressurreição de Cristo para a nossa salvação. Ela nos garante conforto e nos dá a certeza de que nós temos um lugar muito melhor para habitar do que este mundo. Segundo, que nós sempre peçamos a vontade de Deus, que ela seja feita em nossa vida, e não queremos coisas apenas para nos sentirmos melhores, assim como Tiago e João pediram, que queriam os melhores lugares no reino dos céus. E terceiro, que nós lembremos que todos nós somos iguais. Por isso devemos ter humildade. Humildade em reconhecer que nós somos pobres e miseráveis pecadores, carentes de Deus. E este Deus maravilhoso nos dá a capacidade de nos servirmos mutuamente com o seu amor, a sua graça e o seu perdão. Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer sempre em Cristo Jesus para vivermos esta mensagem. Amém. Muito bem, agora nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Os pedidos aqui que chegaram para nós pelos comentários: a dona Lindaura pede oração para o seu Roberto, que continua com a sua saúde delicada. E também o Fábio pede para incluir na oração a família Pedroso, que está enlutada, e tendo alguns dos membros da sua família enfrentando também o Covid-19. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu tão maravilhosamente derramaste sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, sobretudo por tu teres enviado o teu Filho Jesus, que se humilhou a ponto de carregar os nossos pecados, cravá-los na cruz para o nosso perdão. Mas Cristo não ficou morto, ressuscitou, garantindo que nós também vamos ressuscitar para a vida eterna.
Por isso, querido Deus, muito obrigado por teu amor salvador demonstrado em Cristo Jesus. Querido Deus, queremos também pedir por todos aqueles que passam por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Querido Deus, a nossa sociedade está vivendo essa pandemia do Covid-19. Pedimos que a tua mão esteja sobre as nossas autoridades para que possam fazer o melhor para todos. Que esteja sobre os médicos, enfermeiros, cientistas, ministrando e procurando melhores medicamentos para o tratamento e a prevenção deste vírus. Também, Senhor, lembramos todas as outras doenças e males que acometem no nosso mundo. Que a tua mão também esteja sobre todos nós, nos livrando, mas, sobretudo, Senhor, fazendo a tua vontade em nossa vida. Nós oramos juntamente com a dona Lindaura, pedindo que tu continues a abençoar o seu Roberto na sua saúde. Tu sabes, Senhor, o que esse teu filho está passando, qual é a sua necessidade. Pedimos que a tua mão esteja sobre ele, abençoando, fortalecendo, também dando forças para todos os seus familiares. E nos unimos também com o Fábio para pedir por toda a família Pedroso que está enlutada. Pedimos que a tua mão esteja sobre eles, dando consolo e a certeza da ressurreição dos mortos e da salvação eterna. Também, Senhor, pedimos que estejas abençoando aqueles que estão contaminados pelo Covid-19, abençoando-os e fortalecendo-os conforme a tua santa vontade. Tudo isso, querido e bondoso Deus, nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, lembramos as nossas atividades da nossa congregação. A semana que vem, na próxima quarta-feira, novamente teremos o nosso encontro no momento devocional. Neste final de semana, nós temos o culto de aniversário da nossa congregação. Estaremos celebrando 31 anos de fundação da Congregação Concórdia de Primavera do Leste. Nós teríamos a presença do pastor Felipe Schneider como nosso pregador, mas devido à pandemia, devido às incertezas todas aí que nos cercam, nós adiamos este convite ao pastor Felipe, já combinamos com ele, ele vai vir para o 32º aniversário da nossa congregação. Então, o culto neste final de semana de aniversário da nossa congregação, pastor local, seguindo também os decretos ali estadual e municipal que estão para serem publicados, se eu não me engano, amanhã. A princípio o culto é domingo, 8 horas da manhã. Que Deus esteja abençoando a todos. A paz de Cristo.